Olá, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Marcos Eustáquio. Este vídeo ele vai dialogar um pouco com algumas das discussões que nós já estávamos aprimorando neste canal, principalmente com relação à avaliação linguística. Mas, caso vocês não tenham visto esse vídeo da avaliação linguística, não tem problema, podem assistir esse daqui, porque a ideia é que, com esse conto, a gente consiga reintroduzir alguns dos conceitos que nós discutimos há 3 semanas, né? E eu também queria deixar registrado, né, que eu estou aqui também testando um novo formato para o canal, um formato no qual a gente lê integralmente uma narrativa, que seja uma narrativa curta por enquanto. Em algum momento eu espero que a gente consiga ler grandes romances, né, talvez epopeias de forma integral, mas aí só para testar, né, a eficiência desse formato, a gente vai começar então com um conto curto. O conto de hoje, então, vai ser o Nhola dos Anjos e a Cheia de Corumbá, um conto do Bernardo Ellis, um escritor goiano. E a ideia é que, em contato com esse texto, a gente possa discutir conceitos que já foram apresentados aqui, excepcionalmente o conceito de variação linguística e a sua importância, né? Bom, então eu vou fazer a exposição agora do texto, e aí a gente vai fazendo a leitura e eu vou apresentando algumas questões ligadas a essa obra, tá bem? Então agora vocês estão visualizando o conto, um título, Nhola dos Anjos e a Cheia de Corumbá, e aí eu parto para a leitura. O conto começa: Fio, faz um zóio de boi lá fora para nós. Então vejam, logo no início nós temos várias referências aqui, referências esofóricas, né? Referências que estão situadas fora do texto, e nós não sabemos de nada dela. Eu não sei quem é esse fio, esse filho, eu não sei quem é esse para nós, né? E não sei o que é esse lá fora. Então, a gente ainda está se situando na narrativa. E aí, logo em sequência, o narrador diz: o menino saiu do rancho com um baixeiro na cabeça e no terreiro, debaixo da chuva miúda e continuada, enfincou o calcanhar na lama, rodou sobre ele o pé, riscando com o dedão uma circunferência no chão mole. Outra e mais outra. 3 círculos entrelaçados, cujos centros formavam um triângulo equilátero. Veja, nesse momento, a gente se situa com relação ao que está acontecendo. Esse zóio de boi, eu listei lá no final, né, é um amuleto, é uma proteção, né, então o olho de boi, olha, refere-se a essa pedra, né, ou a qualquer amuleto que possa ser utilizado como, né, proteção contra mal olhado, inveja, energias negativas, né. Então, quando essa personagem pede que ele faça um zóio de boi, ou um olho de boi, ela está pedindo que ele faça justamente esses 3 círculos entrelaçados no chão. Aqui, nessa narrativa, isso é o olho de boi, né? E aí ele explica, isto era simpatia para fazer estiar. Estiar, no caso, é secar, né? E o menino voltou, pronto, vó. E o rio já encheu mais? Perguntou ela. Xi, tá um mar d'água. Quer ver? Espia. E apontou com o dedo para fora do rancho. A velha foi até a porta e lançou a vista. Para todo lado havia água. Somente para o sul, para a várzea, é que estava mais enxuto, pois o braço do rio aí era pequeno. A velha voltou para dentro, arrastando-se pelo chão, feito um cachorro. Cadela, aliás, era entrevada. Havia 20 anos apanhara um ar de estupor, e então nunca mais se valera das pernas, que murcharam e se estorceram. Primeiro ponto, aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é com relação à variação diamésica que aparece aqui. A variação diamésica é aquela que se consiste na divisão, na diferença entre a expressão linguística na modalidade oral e a expressão linguística na modalidade escrita. Aqui nós temos uma variação diamétrica muito bem marcada no que diz respeito à fala das personagens, né, que diz fio faz um zóio, chita ao mar d'água, quer ver espia, e a fala do narrador, que aparentemente, pelo comportamento discursivo dele, né, pela montagem das frases, se trata de um narrador ligado ao letramento ocidentalizado, enquanto que as personagens já estão mais conectadas com um saber, né, relacionado à oralidade, e isso aparece na própria expressão delas. Essa separação entre linguagem oralizada aqui nas falas e linguagem, né, mais conectada à escrita, trata-se de uma variação diamésica, tá bom? E além disso, vejam só, o narrador, esse narrador, ele é um narrador muito engenhoso. Percebam como que ele faz a descrição
da senhora, né, da Anhola dos Anjos. Ele diz que ela é uma velha que tinha apanhado um ar de estupor, que era feito um cachorro, uma cadela, aliás, era entrevada. E aí eu quero também que vocês percebam, no decorrer da minha leitura, como que essas personagens elas são desumanizadas, como que elas são retiradas do seu estatuto de humanidade, como que elas são tiradas da sua dignidade de seres humanos e submetidas a uma posição de subalternidade tamanha que as permite serem equiparadas com cachorro, cadela, né? E aí o próprio vocabulário que o narrador vai mobilizar para descrever essas personagens é um vocabulário que as rebaixa o tempo inteiro. E por que isso? Não é porque o Bernardo Ellis tem uma posição, tem uma percepção negativa sobre essas personagens, não é isso. Mas o que há aqui nesse conto é um realismo poderoso, no sentido de que o conto nos faz perceber como que essas personagens são tratadas pelo próprio mundo. Por que que essa velha é comparada a um cachorro e a uma cadela, né? Porque ela é lançada a essa posição pelo próprio mundo, pelo próprio desprezo, pela displicência, pela negligência do poder político, dos interesses do Estado, porque são pessoas que estão abandonadas. E essa descrição tão desumanizada é uma forma de denúncia contra essa posição na qual elas estão, tá? E eu quero que vocês percebam isso o tempo inteiro. As personagens são desumanizadas, tá? Então, continuando, e ele diz: começou a escurecer nevroticamente, uma noite que vinha vagarosamente, irremediavelmente, como o progresso de uma doença fatal. Agora, uma das grandes ironias desse conto. Enquanto a personagem é desumanizada, as coisas que circulam nesses espaços, seja a noite ou outros fenômenos que vão aparecer logo na sequência, são elevadas a uma humanização. A noite aqui é descrita quase como uma personagem, né? E que vinha vagarosamente, né? Como um progresso de uma doença fatal. Então, há uma humanização daquilo que não é humano. A gente pode chamar isso aqui de prosopopeia, né? Então, a noite, ela é humanificada. Então, essa é uma grande ironia. Os personagens são desumanizados e os fenômenos, né? As coisas, tudo que não é humano é humanizado, tá? E aí ele segue. O Clemente, filho da velha, entrou. Estava ensopadinho da Silva, que é outra marca de variação, né? Esse ensopadinho da Silva aqui é uma variação diatópica, né? O ensopadinho da Silva, ele é, assim, pelo menos aqui na região centro-oeste, onde eu vivo, nós usamos o ensopadinho da Silva para reiterar, para fazer um realce, né? Ele estava muito ensopado, né? Só que eu não sei se em outras regiões do país essa expressão é conhecida, né? E aí ele segue: pendurou numa forquilha a caroça, que é a maneira mais analfabeta de se esconder da chuva. Então, dependurar numa forquilha a caroça é como se eu estivesse encostando. A forquilha, no caso, seria um instrumento, né, de capinar, né? Então, quando ele pendura essa forquilha numa carroça, é como se ele estivesse descansando, ele para, né, de trabalhar. E aí ele diz: esta é a maneira mais analfabeta de se esconder da chuva. Esse trecho também aqui é um dos grandes indícios da genialidade deste autor. Quando a gente fala sobre alguém que é analfabeto, geralmente nós entendemos esse sujeito como alguém desprovido de um conhecimento letrado, de uma competência leitora, né? Então, o analfabeto é aquele que não pôde ser, que não foi instrumentalizado, né? Que não foi equipado com essas competências, né? Aqui, do ponto de vista desses sujeitos, que são pessoas da zona rural, né, de Corumbá de Goiás, de zonas periféricas, o analfabeto não é aquele que não tem esse conhecimento. O analfabeto é aquele que não consegue lidar com as intempéries, com as tragédias naturais que esse povo costumeiramente, né, com a qual esse povo lida, né? Então, o analfabeto é aquele que não sabe lidar com enchente. O analfabeto é aquele que não sabe lidar com dificuldades que são muito familiares desse povo, né? Então há uma reversibilidade aqui do ponto de vista de quem é ignorante, né? Ignorante é o outro que não consegue lidar
com esse problema que, com essa catástrofe que é muito séria, né? Então, explora-se com isso o ponto de vista e a percepção das personagens, né? Pela composição da própria narrativa. E aí ele segue, tirou a camisa molhada do corpo e se agachou na beira da fornalha. Mãe, o Val tá que tá sumindo a gente. Este ano mesmo, se Deus ajudar, nós se muda. Aí é importante, né, dizer, o Val, gente, é o local raso de um rio, né? Então, quando ele diz que o Val tá que tá sumindo a gente, é porque esse local raso está subindo, né? Então, a enchente está chegando e aí, concomitantemente, a relação da água se aproxima do rancho deles e aí talvez eles sejam, né, mergulhados na enchente. E aí segue. Onde ele se agachou, estava agora uma lagoa, da água escorrida da calça de algodão grosso. A velha trouxe-lhe um prato de folha e ele começou a tirar, com a colher de pau, o feijão quente de panela de barro. Era um feijão brancacento, cascudo, cozido sem gordura, né? Olha só. Derrubou farinha de mandioca em cima, mexeu e pôs-se a fazer grandes capitães com a mão, com que entrouxava a abocar, né? Então, ele aqui está fazendo a descrição justamente dele manuseando esse feijão e fazendo botando esse feijão nessa bocarra, né? Bocarra aqui pode ser tanto o superlativo de boca, quanto também uma espécie de bacia, né? E aí segue, agora a gente só ouvia o ronco do rio lá embaixo. Ronco confuso, rouco, ora mais forte, ora mais fraco, como se fosse um zum-zum subterrâneo. Então, olha, uma nova personagem aparece na narrativa, é o próprio rio. O rio também é descrito de uma forma personificada, né? Ele é quase como uma persona mesmo. Tanto que ele vem roncando, né? Um ronco confuso, rouco, ora mais forte, ora mais fraco. Então, o narrador descreve o comportamento do rio como se fosse efetivamente uma personagem. Portanto, o rio também é humanizado. A calça de algodão cru do roceiro fumegava ante o calor da fornalha, como se pegasse fogo. Já tinha para mais de 80 anos que os dos Anjos moravam ali, na Foz do Capivara, no Corumbá. O rancho se erguia num morrote a cavaleiro de terrenos baixos e paludosos. A casa ficava num triângulo, de que dois lados eram formados por rios e o terceiro por uma vargem de buritis. Nos tempos de cheias, os habitantes ficavam ilhados, mas a passagem da várzea era rasa e podia se vadear perfeitamente. E aqui nesse ponto eu vou até fazer uma pergunta que eu gosto muito de trazer quando eu abordo obras ligadas às mesmas catástrofes que estão sendo anunciadas neste conto. A pergunta é, até este momento da nossa leitura, vocês acham que há esperança nessa narrativa? Né? Nós podemos trabalhar com o conceito de esperança aqui, né? Ou seja, há a possibilidade de que essa narrativa tenha um desfecho positivo para esses sujeitos? Bom, eu faço essa pergunta só para conduzir a sequência da nossa leitura, mas a gente avança então, antes de responder. No tempo da Guerra do Lopes, ou antes ainda, o avô de Clemente veio de Minas e montou ali sua fazenda de gado, pois a formação geográfica construíra um excelente apartador. O gado, porém, quando o velho morreu, já estava quase extinto pelas ervas daninhas. Daí para cá foi a decadência. No lugar da casa de telhas, que ruiu, ergueram um rancho de palhas. A erva se incumbiu de arrasar o resto do gado e as febres as pessoas. Vejam, os dos anjos que foram citados aqui na página anterior são essa família, né? E aí ele explica o porquê que essa família está, né, residindo nessa localidade tão precária há quase 80 anos. E aí eles explicam que o avô do Clemente, né, ele tinha feito essa mudança por questão geográfica, porque tinha encontrado ali um terreno que era muito profícuo, né, um terreno do qual eles tirariam muito proveito. Mas depois que o velho morreu, é descrito que a decadência foi o que governou, né? Então, depois que esse velho morreu, vieram as ervas daninhas e a situação dos anjos se tornou alarmante, se tornou muito decadente. E aí ele segue. Agora, aí eu quero que vocês continuem percebendo essas diferenças entre a linguagem adotada pelo narrador e a linguagem utilizada pelos personagens. Veja só, agora a gente vai para uma fala do personagem, na qual ele diz: Este ano, se Deus ajudar, nós se muda, fecha aspas, e segue. Há 40 anos, a velha Nhola vinha ouvindo aquela conversa fiada. A princípio fora seu marido,
abre aspas, nós precisa de mudar, porque senão a água leva nós, fecha aspas. Ele morreu de maleita, né, malária, e os outros continuaram no lugar. Depois era o filho que falava assim, mas nunca se mudara. Casaram-se ali, tiveram um filho, a mulher dele, Nora, de Nhola, morreu de maleita também. E ainda continuaram no mesmo lugar a velha Nhola, o filho Queremente e o neto, um piruzinho sempre perringado. Eu quero que vocês percebam também uma outra marca de variação aqui. Quando ele traz a fala das personagens, quando ele traz principalmente a fala das personagens mais idosas, mais velhas, vocês vão perceber que existe um grau de oralidade ainda mais marcante. Essa fala aqui do avô deles traz uma série de marcas oralizadas, né? Então temos o precisa de mudar, o porquê, né? Enquanto que ele dizia, este ano, se Deus ajudar, nós se muda, né? E aí, anteriormente, vocês viram que tem a fala também do próprio Clemente, que é o filho da velha. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês? As falas das personagens mais velhas apresentam mais marcas oralizadas. E as falas das personagens mais jovens apresentam um número um pouquinho menor de oralizadas. Isso porque isso é uma variação diacrônica. É quando você percebe a diferença linguística em diferentes gerações. Então, e aí, claro, a variação diacrônica, ela é entendida também como variação histórica, né? Então, a depender da geração, a linguagem vai assumir mecanismos próprios daquela época, né? Daquele período, tá? Seguindo. A chuva caía meticulosamente, sem pressa de cessar. A palha, quando ele diz a chuva caía sem pressa, também é uma humanização. A chuva também é uma personagem, né? A palha do rancho porejava, né? E pingava água, fedia a podre, derrubando dentro da casa uma infinidade de bichos que a sua podridão gerava. Ratos, sapos, baratas, grilos, aranhas. O diabo refugiava-se ali dentro, fugindo à inundação, que aos poucos ia galgando a perambeira do morrote. Olhem as imagens que esse narrador vai escolhendo também para fazer a descrição dessa que está acontecendo, né? Além dos ratos e dos sapos que vão invadindo a casa deles por causa da enchente, a descrição diz que o diabo refugiava-se ali dentro. E aí vocês provavelmente não imaginam Beelzebub, exatamente, a personificação diabólica lá dentro da casa, não. Quando ele diz o diabo refugiava-se ali dentro, é uma forma de chamar a atenção para o enorme sofrimento, para a agonia daquelas pessoas que já não tinham nada e que agora estavam perdendo a única coisa que tinham, que era a sua própria casa, a sua própria moradia, né? Então é isso que está acontecendo. Então por isso que o diabo refugiava-se ali dentro, né? O narrador aqui, embora seja um homem ligado a esse letramento que eu falei para vocês, ele se conecta empaticamente com as referências supersticiosas, religiosas das personagens, né? E aí segue. Queremente saiu ao terreiro e olhou à noite. Não havia céu, não havia horizonte. Aquela coisa confusa, translúcida e pegajosa. Clareava as trevas o branco leitoso das águas que cercavam o rancho. Ali para as bandas da vargem é que ainda se divisava o vulto negro e mal recortado do mato. Nem uma estrela, nem um pirilampo, nem um relâmpago. A noite era feito um grande cadáver de olhos abertos e embaciados. Os gritos friorentos das marrecas, né, das aves, povoavam de terror o ronco medonho da noite. Então, a descrição toda é bastante humanizada, né? Como se realmente tivesse uma consciência que governasse toda essa tragédia. E aí, vejam só, essa primeira metáfora, né? Não havia céu, não havia horizonte. Né? Então, quando eu falo que não há horizonte, se eu entendo isso metaforicamente, eu estou falando que não há saída, não há perspectiva, né? Não há uma fuga daquilo, não há uma luz no fim do túnel, né? E ele vai seguindo, não havia nada, não havia estrela, não havia pirilampo, não havia nada, né? Nem um relâmpago. A noite, aí ele vai, a noite mais uma vez personificada agora como um grande cadáver de olhos abertos e embaciados, né? Então, esses olhos embaciados, como olhos cadáver, né, estavam pairando sobre a negritude do céu, né? E os gritos friorentos dos pássaros
povoavam de terror, né? Esse ronco medonho da cheia. Então vejam como que ele vai articular todas as imagens que compõem esse cenário trágico, né? Esse cenário de morte anunciada, né? E aí ele segue: no canto escuro do quarto, o pito da velha Nhola acendia-se e apagava-se sinistramente, alumiando seu rosto macilento e fuxicado, né? Então, mais uma descrição aqui grotesca, né? Esse rosto fuxicado, né? Esse rosto mexido, esse rosto envelhecido, decomposto, né? E aí ele segue: você bota a gente hoje em riba do giral, viu? Pediu ela ao filho. Com essa chuveira de dilúvio, tudo quanto é imundície entra para o chão. E eu não quero dormir no chão, não. E aqui eu também quero chamar a atenção para outra variação. Nós podemos, eu não sei se todo mundo vai concordar, mas nós podemos dizer que essa marca, né, que distingue as falas das personagens da fala do próprio narrador, consiste também numa variação diastrática. No que diz respeito, o que é a variação diastrática? É aquela variação que vai se manifestar tendo em vista os diferentes grupos sociais e as diferentes classes sociais, né? Então, diastrática vem de extrato, né? Então, de camadas mesmo. E aí, quando a gente se dá conta que o narrador é um homem letrado, é um homem que não está ligado, que não está, né, sofrendo essas experiências de dor, quando nós percebemos isso, a gente se dá conta que ele faz parte de uma classe social muito diferente, tá, dos personagens, né? Esse não é um homem que sofre com esse tipo de tragédia, né? Então, essa diferença entre a fala de um grupo social ligado à região de Corumbá de Goiás, a um grupo social que lida periodicamente com esses problemas estruturais, marca essa variação diastrática, tá bem? E aí ele segue. Ela receava a baita cascavel que ainda agorinha atravessara a cozinha numa intimidade parrenta. Então vejam, agora o animalesco invade a territorialidade, o espaço familiar, né, dessa coletividade. Tanto que uma cascavel, vejam só a descrição, a cascavel atravessa a cozinha não de qualquer forma, mas numa intimidade pachorrenta, né? Então, além de se sentir em casa, a cascavel ainda vai vagarosamente, né? Tranquilamente, a passos curtos, né? A passos curtos, né? Então ela vai passando pela cozinha realmente numa intimidade, tranquila, como se estivesse em casa, né? E efetivamente ela está em casa por causa da inundação, né? Por causa da enchente. E aí ele queremente sentia um frio ruim no lombo. Ele dormia com a roupa ensopada, mas aquele frio que estava sentindo era diferente. Foi puxar o baixeiro e nisto esbarrou com água. Pulou do giral no chão e a água subiu-lhe ao umbigo. Sentiu um aperto no coração e uma tonteira enjoada. O rancho estava viscosamente iluminado pelo reflexo do líquido. Uma luz cansada e incômoda, que não permitia divisar os contornos das coisas, dirigiu-se ao giral da velha. Ela estava agachada sobre ele, com um brilho aziago no olhar. Então a água, a gente está invadindo a casa deles, né? Lá fora, o barulhão confuso, subterrâneo, sublinhado pelo uivo de um cachorro. Aonde será que está o chulinho? Foi quando uma parede do rancho começou a desmoronar. Os torrões de barro do pau a pique, né, a estrutura da casa, se desprendiam dos amarrilhos de embiras e caíam na água com um barulhinho brincalhão. Tibung, tibung. De repente, foi-se todo o pano da parede. As águas agitadas vieram banhar as pernas inúteis de Manhola, né? Olha a descrição mais uma vez, as pernas inúteis, né? Então, gente, a casa dele está se destruindo, né? A gente está levando tudo. E aí Miola fala: Nossa Senhora da Abadia do Luquem, meu divino Padre Eterno. O menino chorava aos berros, tratando de subir pelos ombros da estuporada e alcançar o teto. Dentro da casa boiavam pedaços de madeira, cuiás, coités, trapos e a superfície do líquido tinha umas contorções diabólicas de espasmos epiléticos entre as espumas alvas. Então imaginem só, essas contorções diabólicas são como a água estava, né, invadindo o espaço. Canego, canego, Nhola chamou o churinho que vinha nadando pelo quarto, soprando a água. O animal subiu ao giral e sacudiu o pelo molhado, trêmulo, e começou a lamber a cara do menino. O teto agora começava a desabar, estralando, arriando as palhas no rio, com um vagar irritante, com uma calma perversa de suplício.
Pelo vão da parede desconjuntada, podia-se ver o lençol branco, que se diluía na cortina diáfana, né, cortina transparente, leitosa do espaço repleto de chuva, e que arrastava as palhas, as taquaras da parede, detritos de habitação. Tudo isso descia em longa fila, aos mansos boléus das ondas, ora valsando em turvelinhos, ora parando nos remansos enganadores. Então, olha como é que ele vai descrevendo os gestos da própria água, né? Ora valsando em turvelinhos. Então, é uma descrição que embeleza aquilo que é profundamente feio do ponto de vista da tragédia, do ponto de vista do sofrimento que está sendo evocado, né? Então, é como se fosse uma valsa mesmo, turvelinhos, né? Ora parando nos remansos enganadores. A porta do rancho também ia descendo. Era feita de paus de buritis, amarrados por embiras. Queremite nadou, apanhou-a, colocou em cima a mãe e o filho, tirou do teto uma ripa mais comprida para servir de varejão, e lá se foram derivando nessa jangada improvisada, né? Então ele tentou montar uma jangada, né, uma espécie de embarcação improvisada ali para tentar fugir da enchente. E o chulinho? Perguntou o menino, mas a única resposta foi mesmo o uivo do cachorro. Queremite tentava tirar a jangada para a vargem, a fim de alcançar as árvores. A embarcação mantinha-se a coisa de 2 dedos acima da superfície das águas, mas sustinha satisfatoriamente a carga. O que era preciso era alcançar a vargem, agarrar-se aos galhos das árvores e ir por esse único ponto mais próximo e mais seguro. Daí em diante, o rio pegava a estreitar-se entre barrancos atacados, até cair na cachoeira. Era preciso evitar essa passagem, fugir dela, ainda se tivesse certeza de que a enchente houvesse passado acima do barranco e extravasado pela campina adjacente a ele. Podia se salvar por ali. Do contrário, depois de cair no canal, o jeito era mesmo espatifar-se na cachoeira. É o mato? Perguntou engasgadamente Nhola, cujos olhos de pua furavam o breu da noite. Sim, o mato se aproximava. Discerniam-se sobre o líquido grandes manchas sonambulicamente pesadas, emergindo do insondável. Deviam ser as copas das árvores. De súbito, porém, a siga não alcançou mais o fundo. A correnteza pegou a jangada de chofre, né? Fê-la tornear rapidamente e arrebatou-a no lombo espumarento. As 3 pessoas agarraram-se freneticamente aos buritis, mas um tronco de árvore que derivava chocou a embarcação, que agora corria na garupa da correnteza. Então veja o sofrimento dessa família para tentar fugir dessa enchente. E aí, gente, antes de seguir na leitura, eu só quero também dizer o seguinte: situações urgentes, situações desumanas, às vezes podem nos obrigar a tomar atitudes igualmente desumanas, tá bom? E aí o que vocês vão ver daqui para frente é justamente esse comportamento diante da intempérie, diante do trauma, né, diante do desespero, tá? Queremite viu a velha cair na água, com choque, mas não pôde nem mover-se. Procurava, por milhares de cálculos, escapar à cachoeira, cujo rugido se aproximava de uma maneira desesperadora. Investigava a treva, tentando enxergar os barrancos altos daquele ponto do curso. Esforçava-se para identificar o local e atinar com um meio capaz de o salvar daquele estrugir encapetado da cachoeira. A velha debatia-se, presa ainda à jangada por uma mão, despendendo esforços impossíveis para subir novamente aos buritis. Então, ela está tentando sobreviver aqui, né? Nisso, o Clemente notou que a jangada já não suportava 3 pessoas. O choque com um tronco de árvore havia arrebentado os atilhos, e metade dos buritis havia se desligado e rodado. A velha não podia subir, sob pena de irem todos para o fundo. Ali já não cabia ninguém. Era o rio que reclamava uma vítima. Então, veja, agora o próprio rio, mais uma vez, é personificado, e agora é como se ele estivesse exigindo um sacrifício. Ele exige uma morte, pelo menos uma morte, né? Seria, então, da Nhola dos Anjos, né? Da velha. E aí ele segue. As águas roncavam e cambalhotavam, espumejantes na noite escura que cegava os olhos, varrida de um vento frio e sibilante. A nado, não havia força capaz de romper a correnteza nesse ponto. Mas a velha tentava energicamente trepar novamente para os buritis, arrastando as pernas mortas que as águas metiam por baixo da jangada. Claramente notou que aquele esforço da velha estava fazendo a embarcação perder essa habilidade. Ela já estava quase abaixo das águas. A velha não podia subir.
não podia. Era a morte que chegava, abraçando Quelemente com o manto líquido das águas sem fim, tapando a sua respiração, tapando seus ouvidos, seus olhos, enchendo sua boca de água, sufocando-o, sufocando, apertando sua garganta, matando seu filho, que era perrengue e estava grudado nele. Então se trata mesmo de uma situação muito difícil, né, para todos eles. E aí segue. Querementes segurou bem aos buritis e atirou um coice valente na cara aflissurada da velha Nhola, né? Então vejam só, a velha Nhola, né, agora, ela foi lançada à enchente justamente porque, né, sem ela, caso ele tentasse salvá-la, ele iria morrer junto com o filho, com todo mundo, né? Então, realmente o rio estava aí exigindo pelo menos uma vítima, né? Ela afundou-se para tornar a aparecer, presa ainda à borda da jangada, os olhos fuzilando numa expressão de incompreensão e terror espantado. É claro, né? O filho tinha acabado de dar um coice no seu rosto. Então, um novo coice melhor aplicado e um tufo d'água espirrou no escuro. O coice, entretanto, desequilibrou a jangada, que fugiu das mãos de Clemente, desamparando-o no meio do rio. Quer dizer, ao tentar se salvar, chutando o rosto da própria mãe, ele, né, desequilibrou a embarcação e caiu no rio também. Ao cair, porém, sem querer, ele sentiu sob seus pés o chão seguro. Ali era um lugar raso. Devia ser a campina adjacente ao barranco. Era raso. O diabo da correnteza, porém, o arrastava de tão forte. A mãe, se tivesse pernas vivas, certamente teria tomado pé, estaria salva. Suas pernas, entretanto, eram uns molambos sem governo, um estorvo, né? Então, ele até pensa, né? Ó, talvez, né? Vamos ver se talvez a mãe dele estivesse viva, né? Ele fala: ah, se ele soubesse que aquilo era raso, não teria dado dois coices na cara da velha, não teria matado uma entrevada que queria subir para a jangada num lugar raso, onde ninguém se afogaria se a jangada afundasse. Mas quem sabe ela ali estava, né, com as unhas metidas no chão, as pernas escorrendo ao longo do rio. Talvez, né, aqui uma esperança do personagem, talvez a mãe dele estivesse, né, lá no fundo ainda, presa. Quem sabe ela não tinha rodado, não tinha caído na cachoeira, cujo ronco escurecia mais ainda a treva. Então, havia essa dúvida, né, e ele começa a gritar: mãe, ô mãe, mãe, a senhora está aí. E as águas escachoantes, rugindo, espumejando, refletindo cinicamente a treva do céu parado, do céu defunto, do céu entrevado, estoparado, né? Então, olha, a água reflete cinicamente, né? O cínico aqui é interessante. O cínico é aquele que tem consciência e finge que não tem, né? Então, essa água que reflete cinicamente é essa água que se diverte em meio à tragédia, né? Então, reflete cinicamente a treva desse céu parado, defunto. E ele continua gritando: mãe, ô mãe, eu não sabia que era raso, né? Peraí, mãe. O barulho do rio, ora crescia, ora morria, e claramente foi se metendo por ele adentro. E aí eu quero, assim, uma especial atenção nesses próximos períodos, porque, na minha opinião, essa daqui é a parte mais engenhosa, né? Mais impressionante desse conto. O narrador vai dizer: a água barrenta e furiosa tinha vozes de pesadelo, resmungo de fantasmas, timbres de mãe ninando filhos doentes, uivos ásperos de cães danados. Então, veja, por que a água barrenta carrega vozes de pesadelos, né? Essas vozes de pesadelos a gente pode entendê-las como as vozes daqueles que já foram, né, assassinados por essa água, né? Porque essa água ela carrega tragédias de outras coletividades, de outras famílias também, né? Não são apenas dos anjos que sofrem com esse tipo de problema, né? Então essa barrenta ela carrega esses resmungos de fantasma, como quem sugere essa morte passada, esse defunto, né? Ou esses defuntos que seguem com ela, né? E aí ele diz, essa parte aqui também é muito engenhosa. O narrador vai dizer: abriam-se estranhas gargantas resfolegantes nos torvelinhos malucos, né, das águas. E as espumas de noivado, né, porque, né, o lodo, né, a sujeira da água gera essa espuma, né? E aí ele vai dizer: as espumas de noivado ficavam boiando por cima,
como flores sobre túmulos. Então, olha que impressionante a capacidade de descrição desse narrador, né? No caso do autor. As espumas são descritas como flores sobre túmulos. Então, ele lança um olhar embelezado sobre aquilo que é grotesco, sobre aquilo que é medonho, sobre aquilo que é traiçoeiro, para dizer que essas espumas são flores sobre túmulos. E a imagem aqui é engenhosa porque ela se encaixa perfeitamente, né? Porque efetivamente se torna isso. Essa espuma se torna flores sobre túmulos, né? No sentido de que a espuma floresce sobre a morte, né? Sobre o defunto, sobre, né, os corpos que são afogados pela enchente. Então é muita engenhosidade que a gente vai encontrar nesse conto. E aí ele finaliza: Mãe, a última fala do Quelemente, né? Lá se foi Quelemente, gritando dentro da noite, até que a água lhe encheu a boca aberta, lhe tapou o nariz, lhe encheu os olhos galados, lhe entupiu os ouvidos abertos à voz da mãe, que não respondia, e foi deixá-lo empazinhado, em algum peral distante, abaixo da cachoeira, né? Então, lá no início do conto, eu perguntei, há esperança? E a gente vê aqui que, se o problema é estrutural, não há esperança, pelo menos é o que a narrativa indica, do ponto de vista dessas personagens. Mas eu quero chamar a atenção de que, embora a narrativa não dê esperança para essas personagens, quando nós, seus leitores, nos envolvemos sensivelmente com essas experiências de dor, é como se a narrativa desse a nós uma competência intelectual e política, talvez sim mude o mundo depois, né? Então, a narrativa ela tem um desfecho profundamente negativo, mas pelo desassossego que ela nos provoca, é como se ela nos convocasse a pensar, a refletir sobre esses problemas, ainda que a gente não passe por eles, né? Então ela nos joga nessa situação, ela nos tira do nosso lugar de privilégio, de conforto, de quem apenas lê um livro, e nos lança empaticamente, dolorosamente, para dentro dessas experiências, para dentro dessas dores que são carregadas aqui por essa enchente, tá? Então, esse é o grande poder desse conto, suscitar uma empatia pela dor, né? Promover uma empatia sensível e privilegiada, né? Nos agraciar com um conhecimento que é sensível, com um conhecimento que é humano, né? Porque se conecta empaticamente, se conecta emocionalmente com o que está sendo descrito. Bom, e aí a gente encerra, então, esse conto, né? E aí, assim, claro que é um conto que abre portas para discussões infindáveis sobre temas variados. A gente, inclusive, caso alguns professores de português estejam aqui me assistindo, eu posso dizer que esse conto aqui pode ser trazido em sala de aula para se discutir infinitos assuntos, né? Uma atividade que eu gosto muito de pedir, após a leitura desse conto, é uma prática de retextualização, né? Então, eu costumo selecionar alguns trechos e pedir que os alunos façam uma retextualização, que é, pensando na variação diamétrica, né? A retextualização é uma reescrita que leva a linguagem de uma modalidade a outra, seja da oralidade para a escrita ou da escrita para a oralidade, né? Ela pode também transitar dentro dessas próprias modalidades. Eu posso reescrever de um gênero textual para outro, mesmo que esses dois gêneros tenham marcas ligadas à modalidade escrita. E por que que eu peço isso, né? Eu gosto de pedir que eles identifiquem, por exemplo, nessa primeira frase, eu gosto de pedir que eles façam a retextualização, percebendo que é uma frase profundamente oralizada, para depois reescrevê-la dentro de uma convenção da modalidade escrita. Normalmente fica: filho, faça um olho de boi para nós lá fora, né? Com essa retextualização, eu faço uma reflexão final para que eles percebam como que, aqui, nesse contexto, a valorização da expressão linguística local, ela importa muito mais do que o uso e o respeito da norma padrão.
Se você começa a ler um conto que diz, filho, faça um olho de boi para nós lá fora, definitivamente esse conto não tem o mesmo efeito estético que fio faz uns olhos de boi lá fora para nós. No momento em que o narrador espertamente aciona a linguagem local dessas personagens, ele com isso potencializa a capacidade do conto de nos fazer nos envolver com essas experiências e com essas personagens. Porque além de acompanhar esse episódio, nós também nos conectamos com elas pela identidade linguística que as define, né? Pelo comportamento linguístico que as marca, que nos permite identificá-las, né? Então, é muito importante que, nesse conto, por exemplo, que a gente acesse a variação linguística local, a variação linguística diatópica do estado de Goiás, de Corumbá de Goiás. Aqui, portanto, a norma padrão não importa, né? A norma padrão aqui estaria errada, na verdade, porque se eu padronizasse esse texto, eu promoveria um afastamento. Eu faria, portanto, eu iria promover um efeito contrário ao efeito que o conto quer, né, concretizar. Eu iria me afastar, eu iria tornar essa empatia, né, essa sensibilidade mais distante, mais frágil, né? Então, nesse ponto, nós podemos perceber como que a legitimação da linguagem dos outros, seja o caipira, seja o homem do interior, os trabalhadores rurais, seja o indígena, seja o quilombola, seja qualquer frequentador de espaços periféricos, é tão legítima quanto a variante daqueles que frequentam espaços de maior prestígio social, né? E é no respeito a essas variações que eu alcanço uma multividência ligada ao outro, que eu me conecto empaticamente com uma visão de mundo desse outro, né? Que carrega uma trajetória, que carrega uma vivência muito diferente da minha. E é aí que reside um dos grandes poderes da literatura, de nos fazer nos conectar não apenas com as sensações desses outros sujeitos, mas também de nos fazer enxergar as percepções que são angariadas a partir dessas experiências, tá bem? Bom, para esse vídeo não ficar mais longo do que ele está, né? Eu finalizo, então, agradeço, né, para quem ficou até o final. Se vocês puderem colocar aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, né, no qual eu faço a leitura integral de um conto, de um texto qualquer, para discutir algum assunto com vocês, por favor, comentem aí. Sugestões também eu estou aceitando, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. E muito obrigado, até semana que vem. Semana que vem, sexta-feira, a gente lança outro vídeo, tá bem? Tchau, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.